Silêncio. O Jorge fez, eu fiz, etc, coisa e tal. E fazem de novo. Qual o problema de fazer 2 vezes? Eu não vejo problema nenhum nisso. Os espíritos ficam enjoados da voz da gente. Eu venho por fora aí, igual o cavalo do Paraguai. Ah, é? Vocês são meus amigos, olha. Isso mesmo, faz a prece. Nós somos Então, vou ler um pedacinho aqui do... Pode ler, Tá bom. Jorge, pode Vai ler. lá, Começou a vai lá. gravação já? Já começou. Já começou a gravação. Vou ler um pedacinho aqui do Livro dos Espíritos. Vou abrir aqui. É rápido. Uma pergunta. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns. Está sempre envolto numa substância qualquer, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolve o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. E assim, Senhor, que a sua benevolência, que ela é extensiva para todos nós, nesse instante, possa envolver a vários irmãos nossos que estão com seus pensamentos completamente arrazoados, muito cristalizados aos seus interesses. Muitos desses passaram, apalpam o seu veículo físico, acham que o é, mas na realidade não o é. É o seu corpo espiritual. É para você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve neste instante. Através das ondas amigas do grupo de estudo. Que essas vibrações possam alcançá-lo, esclarecê-lo, ajudá-lo a sair do estado de inanição mental. Que as bênçãos de Jesus seja contigo, seja comigo, com todos nós. E pedimos nesse momento para envolver o nosso irmão Roberto, irmão nosso de trabalho, fique hipertensivo, que os bons espíritos possam derramar sobre o seu córtex cerebral, envolvendo a sua coluna vertebral, e que os eflúvios benfazejos que nós emanamos nesse instante possam envolvê-lo com todo o amor, com todo um carinho, o irmão de trabalho de longas datas, que esses eflúvios bem-aventurados possam amainar, acalmar, e que os néfrons, as partes internas dos rins, possam ser preservadas, e esse excretar todo o excesso de hipoclorito no seu corpo. Não só o nosso irmão Roberto, a sua esposa também, e outros irmãos nossos que encontram-se no mesmo quadro. Perdoai-nos e nos alongar, Senhor. Nós agradecemos a Ti por tudo. Que as suas bênçãos possam envolver a todos os nossos irmãos do grupo Maria Vaz, do grupo de estudo. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, damos por aberta a nossa reunião de estudo na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, livro No Mundo Maior. Estamos no capítulo 9. Deixa eu pegar aqui. Eu estou tentando achar onde nós parar, já achei. É no capítulo 9, no parágrafo, né, Elisa? Como revelar-se nos olhos, é isso? Peraí, deixa eu abrir aqui. É isso.
Questão capítulo 9, acho que no meio dele, né? Não, não é no meio não, ainda no início, assim, na terceira folha. Eu não O falei para você no outro dia que ainda falta muito para acabar o capítulo 9? o meu é a página 128, tá? O velho. No novo Velhinho, é página 128. 126. No novo é 126. É o segundo parágrafo da página 126. O novo é o 128, é no velho. Eu tenho o velho. Não, No velho. Está despecado aqui. no velho é o livro dele. Como é que tu acha a página? No velho é 128. Ai, meu Deus. Manda encadernar isso, Jorge. Ah, eu tenho que soltar folha por folha para levar para o camarada colocar o aspiral. Ele falou, tem que levar. Eu já passei cola, já fiz tudo. Mas ele, infelizmente, né? Toda hora estou abrindo, fechando, levar para cá, levar para lá, e acontece isso. Eu não estou com tempo ainda. Quando eu tiver tempo, eu faço. Ah, sim. Ai, tá. Boa noite, Consuelo. Boa noite, noite, Afrânio, Consuelo. Jorge, Elisa. Boa noite. Boa noite. Então, o estudo de hoje é do livro No Mundo Maior, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no capítulo 9, tá? Para quem tem o livro novo, é página 126, tem lá um númerozinho 9.6, tá? Para quem tem o livro antigo, é a página 128, parágrafo que diz assim: como revelar-se nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim. Todos acharam? José Roberto. José Roberto. Juropepa. Boa noite. Boa noite, José. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. JR. Pelo silêncio, todo mundo achou? Zé Roberto, página 128 no livro velho. Tá, já achei aqui. Beleza. 126. O teu ano novo. 126, é o novo. 126 no novo. Aonde tem, assim, 9.6. Sim. Como revelar-se nossos olhos. Bom, Isso. vamos lá. Quer dar algum making off? Não, está falando sobre a condição, tá? O Caldeirão está explicando, André Luiz, sobre a nossa condição atual, né? No estágio né? Nosso e dos médios, né? Da mediunidade, né? E vai falando e fazendo vai fazer agora uma comparação com Cristo, que é difícil comparar, né? Só vai simplesmente comentar, né? No próximo travessão. E o André Luiz está ouvindo e trazendo para nós essas informações, tá? A necessidade da gente, da nossa mudança, da nossa correção, porque nós necessitamos, tá? Nos colocar, tá? Veja bem, não tem aquela coisa que a gente vê na Bíblia, falando os eleitos do Senhor, os escolhidos, etc. Pois é, nós temos que nos colocar na condição, pelo menos, de candidatos. Você quer ser candidato, se melhorar. Não é eleito porque é esse que eu quero, né? Como é que se fala assim, uma proteção, não, é eleito porque se colocou na condição de ser eleito. Você se colocou numa condição melhor para que pudesse ser eleito. Então depende muito do nosso esforço, do esforço de cada um. Né? É isso aí que ele está explicando, essa condição aí. Aí vai começar aqui agora, né? O André Luiz está justamente falando sobre esses conceitos novos ouvidos, né? E vamos lá. Vamos lá. Como revelar-se nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão da voz e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no nome divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus, contudo,
precisamos inspirar-nos em suas lições. É a pergunta 625 dos Espíritos. Ele é nosso modelo, né? Temos que nos inspirar em quem? No nosso modelo, né? E ele realmente, conforme o Emmanuel falou no livro Consolador, ele está fora de qualquer cogitação humana. Nós não temos condições realmente de fazer avaliação nenhuma em relação a ele, né? Essa intimidade que nós temos, né? Fala Jesus, 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 nós sabemos que os espíritos superiores evitam falar, né? O Divino Mestre, né? E assim outros, vão dando outros, né? Outros nomes a ele, né? Porque realmente é difícil, né? Mas nós, como somos também espíritos superiores, já podemos ter essa intimidade com ele, né? Então, é isso aí. Temos que nos inspirar realmente em suas lições. Aí começamos a candidatura para ser eleito, né? Isso. Há milhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, a que inermes se entregam. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Então, temos dois tipos aí, né? Dentro da humanidade, né? Que ele está falando aqui, né? Um continua mesmo preso daqueles instintos, né? Bem primários mesmo. Está no primarismo mesmo. Outros não, já estão um pouquinho melhor, mas a carne é quem manda. É o mundo que manda. Agora vai falar o outro terceiro, que nós temos que tomar cuidado nesse terceiro aí. Está falando de nós. Tá? Esse terceiro aí é o que nos interessa. Vamos lá. Eu estava olhando para onde eu parei e me perdi. Outros ainda. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. Bom, é o que nós temos que tomar o maior cuidado, porque muitos de nós ficam presos a isso aí, né? Vamos falar de espiritismo. Nossa praia é o espiritismo. Boa noite, prima. Depois tu fala para a gente sobre o seu Roberto, tá? Nossa posição, nós, né, temos que tomar cuidado. Eu sou espírito. Oi? Ok, boa noite a todos, família. Boa noite, Boa Lourdinha. noite. Aquele cuidado que nós temos que tomar. Boa noite. Sou espírita, né? Achar que só ir à casa espírita resolve, né? Se distribuir sopa somente resolve. Está falando aqui, né? Posição beata. É a posição beata. O trabalho é de dentro para fora, não é só lá fora. Se a gente não realizar esse trabalho em conjunto, que o lado de fora realmente é para nos chamar a atenção, para mexer cá dentro, nós vamos ficar, né? Como ele fala aqui, sem realizações pessoais. Que os integre no quadro da mínima elevação. Vão continuar estacionados. E agora vai falar esse problema que acontece, né? Olha lá o que vai falar agora. Subtraído do corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispíritico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Bom, ontem eu vi uma palestra de um cara que ele é espiritualista, um pedacinho só que eu vi, Laércio Fonseca, é um professor de uma faculdade lá em São Paulo, tem coisa dele muito boa. E ele fez um quadro, usando gráficos, né? Que ele fala sobre isso. Olha, gente, nós estamos nessa linha aqui há 10 mil anos, a linha assim, reta. 10 mil anos. Vieram os capelinhas, vieram não sei quem, chegou, saiu, chegou, veio Moisés,
veio profeta, veio Buda, veio Confúcio, e nós estamos assim. É o que está falando aqui. Né? A situação prossegue quase inalterada para o quê? Para o organismo perispírito. Ou seja, continua grosseiro. Ele fala, só que agora chegou o grande momento. Agora a linha tem que subir. Essa linha agora, ela não pode mais ficar plana. Ela tem que começar a inclinação. E essa inclinação se chama o seguinte, esses 10 mil anos que ele falou, se chama trevas. Ignorância. Agora nós temos que partir para a luz, conhecimento, para alcançar lá em cima a sabedoria. Agora, como esse levantar dessa linha pode ser suave, lento, e pode ser rápido. Só que nós estamos num período de, né, estourar da boiada, né, digamos assim. Agora é a imposição do Pai. É isso? Está sendo avisado? Há quantos mil anos? Agora o Pai quer que a gente suba. Aí é onde ele fala. Eu gostei desse lance dessa palavra, foi isso. Né? Ele fala, vamos tomar nossos cuidados. É o que o Calderado está falando aqui. Ele está falando em relação à mediunidade, mas em relação a tudo. Se nós queremos ser bons receptores do alto, independente de ostensividade ou não, nós temos que subir a nossa linha. E essa subida aí, tudo bem, ele está falando, se referindo à humanidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Quem subir mais rápido, melhor ainda. Né? Chega mais rápido à luz. E por enquanto não acontece isso, né? A luta continua e o sofrimento continua. Parece que nós gostamos, né? E tem um problema maior, né? Agora vão ser milhões, quer dizer, a cobrança vai ser menor. Mas quando a gente sair de regeneração para um planeta, aí a cobrança vai ser muito maior. Aí serão milhões. Então, se não aproveitar agora, meu amigo, se não for ter fé no pequeno, não vai ter fé na grande, não. Vai ser complicado. Vai ser complicado. É isso aí. Alguém mais quer comentar? Esse guarda-relação. Tem uma mensagem do Bezerra de Menezes, lá para o Ido de 2012, quando o pessoal falava muito em transição, não, como é que é? Oh meu Deus, tem aquele... Os maias. Os maias, isso. Os maias. E aí se falava em muitas coisas, né? Transição e tal. Eu estava havendo um alinhamento. O doutor Bezerra de Menezes passou uma informação, mais ou menos, com relação a essa situação, nesse momento. Porque até tinha os pesquisadores desses... eu vou falar NASA porque não é só da NASA, mas tem de outros europeus ali, que é tudo ligado, né? Uma coisa só. Então, eles conseguiram mapear esse período aí eu acho que é de 160 mil anos, que dia, noite, essas coisas assim, da evolução do planeta, de 200 mil anos para cá. Eu sei que falta chão para caramba ainda para a gente, né? Então, para a gente chegar, eu acredito que ele deve ter caminhado nessa linha. Você falou 10 mil, estamos ainda na horizontal, né? Então, a gente está verticalizando. Ele está acompanhando o eixo natural, talvez da própria Terra, que aos pouquinhos, que ela vai ter que se verticalizar. Ele saiu de um estado, ela está mais ou menos em 23 graus, está chegando lá no... Vai chegar um dia, né? Penso eu estou tentando, assim, pegar essa alusão. E o doutor Bezerra cita o seguinte: você mesmo comentou aí no braço de Órion, não comentou há poucos dias aí no estudo, que a Terra está no braço?
e que Andrômeda, os braços já estão se tocando. O pessoal fala que vai haver choque, vai acontecer isso, vai acabar uma, vai ficar outra, nada disso. Eu acredito que é aí que, quando o que o Roberto comentou agora aí, com relação a essa migração aí, que é a janela que o Balto encontra. Então, não vai ter trem, não vai ter avião, não vai ter, né, navio, nada disso. O negócio vai aproximar e as coisas, né, vão acontecer. Penso eu, né? Eu que estou pensando, esses braços aí vai favorecer. Porque não é na ponta onde está o pessoal mais atrasadinho? Meu raciocínio modesto. Então, peraí, vamos jogar o Jorge e a equipe dele de turrões para aquele planeta ali, que o pessoal chama de absinto, ou outro nome qualquer aí. Nibiru Nibiru e tal. Nibiru. Vamos falar. Agora, aí a Elisa, a Consuelo, né? O Zé, esse pessoal merece o quê? Ir para Sírios. Aí, tá aí, vai embora. Quem me dera. Quem me dera. Vai se falar disso aqui agora. O livro vai falar mais ou menos disso aqui agora. Quem me dera. Ai, meu Deus, quem me dera. Isso quem falou isso foi o Dr. Bezerra de Menezes. A gente tem que tirar o chapéu, porque o Bezerra de Menezes é diferente dos nós. Né? Ele falou meu nome? Pô, que legal. Que bom, porra. Ô, Zé, aí eu confio. Falando quem me dera, entendeu? Porque... Bom, se ele falou meu nome, eu confio. Deixa eu só reparar aí. O Dr. Bezerra de Menezes falou, ele não citou o nome. Tá? Então. Mas as almas virtuosas vão para ali. Não coloca as minhas palavras na boca do eu passei longe. Pelo amor de Deus. Aí eu passei longe. Vamos lá, Elisa. Vamos lá, que eu nem falo nada. Lourdinha, amiga, nós estamos no final da página 126, num ponto que começa assim. Esse organismo... eu já me achei. Achei. Ah, que bom que você Que bom, estava preocupado. Geralmente eu te dar até a mão. Estava perdida, mas eu ia te dar a mão para atravessar até a rua. Ficou triste que você não vai para Sírios comigo. Eu jamais iria sem você. Não, o Jorge não me selecionou. Mas eu jamais iria sem você. Nós, Lourdinha, nós. Ainda bem o Jorge não me selecionou, não posso ir. Ainda bem que eu não vi. Eu só ouvi as vozes, fico lutando com as vozes. Tá bom. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é difícil material de retenção da consciência. O perispírito, está falando que é material de retenção da consciência, porque nós gostamos. A gente entra na carne, tudo é gostoso na carne, né? Quando sai também. Agora que ele vai falar isso sobre a nossa saída agora. Vamos lá. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista de túnica angelical. Logo que baixar do corpo ao sepulcro. Isto porém. Eu tenho certeza que eu vou para o nosso lar. Entendeu bem como é que é o negócio? Eu sou espírita. Todo mundo que lê Nosso Lar e que vê o filme também acha que vai. Pois é. A gente começa ali um pouquinho mais, aí começa a ficar triste. Mas está esquecendo da nossa consciência, que a nossa consciência não chega lá. Aí prende, né? O perispírito está pesado. Né? A gente consegue levar um palmo além do chão, tá? Vamos lá. Mas, Afrânio, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que eu não estou nesse meio para Nosso Lar. Você vai ter. Mas olha só, quando a gente lê o livro, a gente vê um monte de espíritos lá, até aquela menina que quer fugir porque o noivo vai se casar, ou então aquela senhora que não quer trabalhar, não quer fazer droga nenhuma e quer ver os filhos, né? É um monte de gente que não quer fazer nada, né? Quer ficar, come, bebe e viver às custas dos outros, né? Vive na casa dos outros, né? Como muita gente faz aqui.
Quer dizer, a gente só passa para o outro plano, né? Como falam, a gente não muda, né? Continua a mesma coisa. Isso, Consuelo. Tem muita gente que quer morrer para ficar na rede. Né? Aí vai para a rede, procura uma casa com rede. Se não tiver rede, não serve. Poxa vida, ela falou dela mesmo. Você vê uma opção de gente assim que não, sabe, que não fez nada, que não fez nada para melhorar, que chega lá, continua não fazendo nada para melhorar, né? Só fica se preocupando com o que está acontecendo aqui na Terra, quem está com os meus bens, quem está com o meu marido, quem está com os meus filhos. Agora me diz uma coisa, lá não é para pessoas mais evoluídas? Se eles conseguiram chegar lá, por que outras pessoas não poderiam conseguir chegar lá? Se eles não se evoluíram quase nada, né? Aí tá. Veja bem, Consuelo. Nós não sabemos bem ao fundo se evolui quase nada, não, mas o nosso lar é uma colônia dentro do umbral das nossas zonas, um pouquinho mais elevada. E a maioria desses aí estão lá, digamos, de favor, sobre o mérito de alguém, o próprio André Luiz, a mãe que, né? Demorou a chegar lá, mas a mãe... Então você tem aquele rapaz, tem um pistolão, digamos assim, só que isso não significa que você tenha segurança lá, tá? E a tua reencarnação também não significa que vai ser... Né? O que nós fazemos no plano espiritual vai pesar muito na nossa reencarnação, mesmo a gente estando em nosso lar. Mas curti nosso lar, fui nosso lar, mas por a reencarnação não significa que vai ter alívio nenhum, não. Por isso que até a dona Laura, que é uma cidadã mesmo de nosso lar, por ser um espírito mais... tem medo de reencarnar, na hora que vai reencarnar, ela fica preocupada. Você vê. E o fato de não estar se preparando lá é mais um problema para nós, que está mostrando para nós que lá nós também temos que procurar evoluir, crescer lá. Mas lá você não está numa zona baixa, né? Você está um pouquinho mais alto que aqui. Dois palmos. Mas é. Então, você tem condições de ver mais claramente, né, do que pode acontecer com você e do que já aconteceu com você por você não se evoluir. Igual aquela senhora que vai falar com Clarence, né? Pedir para ver os filhos, mas isso não serve para mim, aquilo não serve para fazer, aquilo não serve. Mas você está num lugar onde você está vendo que ali é que vai ser o teu ponto de apoio para você encarnar. Veja bem, Consuelo, há outro detalhe aí, lá não fala sobre o... Por exemplo, a dona Laura foi uma reencarnação bem programada, ela ficou bastante tempo lá. De repente, esse espírito também chegou lá, vai ficar 5, 10 anos, sei lá, e não tem condições de ficar lá, e nem tem também, assim, digamos, problemas, entre aspas, para ser mandado para uma zona abismal. Desculpa, gente, meu marido ligou, estou no telefone. É isso que eu queria saber, porque se você está lá e tem um conhecimento, né? E um acesso aos bons espíritos... Deixa eu terminar de falar com você, que eu estava falando sobre isso. Ninguém sabe o tempo que ela vai ficar lá. Ela está tendo a oportunidade de melhorar a própria reencarnação e não está aproveitando. Aí, de repente, também, já que, veja bem, quando a gente está num lugar, no plano espiritual, que não é bom para a gente é mandado para outro. E, logicamente, para onde ela vai ser mandada? Se ela não tem débito para ficar nas zonas abismais tão grandes, então ela vai ser mandada para a carne mais rápido. E vai ter dificuldade aqui na carne. Porque é que nem um índio, desencarna, reencarna. É a mesma coisa, porque não quer crescer. Aí vai tomando até se ajeitar lá no outro lado também, aqui, lá no outro lado, para ir crescer. Então, esses detalhezinhos, mas cada caso é um caso. Entendeu? Tá, entendi. Cada caso é um caso. Fala, João. O caso Bacelar, lá no Mensageiro, lá, quando estava lá aquela senhora Ismária e o marido estava lá tocando piano, apareceu os filhos do Bacelar, né? Que está aqui mais na crosta, estão gerenciando ele e a família, um braço também do Lar Fabiano de Cristo. E o ideal de uma das moças era ir para nosso lar. Aí o pessoal estava contando, olha, porque lá, acho que tinha alguém por lá que é namorado dela, alguma coisa assim na coluna nosso lar. Acho que é mais ou menos isso. E na ambiência onde
o Bacelar administra, é bem aqui, mais ainda próximo a nós aqui. Fala aí. É ali, quando eu abro a porta, acho que eu já vejo. Entendeu? É logo ali mesmo. Quando o André Luiz sai de nosso lar para chegar lá, o que é que ele passa? Por morros, descidas, não sei o quê. Aí chega em Campos da Paz. Campos da Paz, é isso aí. Depois eu tomar um pouquinho, chega aqui no planeta, na crosta. Aí você entra pela Serra de Petrópolis, inclusive. Fala. Ali por trás. Não, é só isso, só para poder ilustrar, né? Porque a gente, às vezes a gente tem uma ideia, né? E como a gente não lê bem, né? Assim, uma profunda, numa análise, aí às vezes nós fazemos confusão na interpretação, né? Então, isso, eu só estou só enriquecendo. Não, a menina cheia de virtudes lá embaixo. E essa senhora que não gostava de trabalhar lá no alto. A dona Idalinda. A dona Idalinda. Aí, né? Mas a dona Idalinda, a senhora só tem 304 boas horas. A senhora só vai perturbar só os seus filhos. Você não vai conseguir ajudar. Ela não tinha experiência nenhuma. Como é? Eu coloco você aqui para trabalhar, para ajudar aqui. Não quer. Vai bolar você lá, não quer. Como é que você vai ajudar seus filhos? Estão perturbados. Mas perturbação vai existir. O Rodolfo Galigari, no livro de Quem Tem Medo da Morte, ele mais ou menos, acho que é Rodolfo Galigari, se eu não me engano, não, Richard Simonetti, ele coloca essa questão aí. Isso que a gente está conversando. Ponto. Vou parar de falar. Alguém mais quer comentar? Então, aqui sobre o que está falando aqui, nós não devemos nos preocupar para onde nós vamos, devemos nos preocupar com o que nós estamos fazendo agora, sim. Isso é que vai nos levar a algum lugar, né? Bom, Elisa? Eu vou voltar aqui só para fazer sentido, tá? Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixar do corpo ao sepulcro. Isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nestas considerações a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, nem a criaturas extremamente perversas, uns e outros, não cabíveis em nosso quadro. O zênite e o nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva, mas ou menos normal, para concluir que tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos, e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. Pergunta, Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando a influência, né, que os espíritos, né, têm sobre nós. Eu não me lembro o nome, mas está aqui para a minha mão. Influência oculta dos espíritos em nossos atos, pensamentos e ações. É isso? Isso, intervenção dos espíritos. O capítulo 9 da intervenção dos espíritos, ou seja, os espíritos agindo sobre os encarnados. Não é isso? É o item, é o capítulo 9 do livro 2. É isso aí. Então, nós é que fazemos essa ligação. Porque nós já cansamos de falar isso aqui. Se eles quiserem agir, está lá no livro dos Espíritos também, nessas perguntas que nós estamos lendo. Inclusive, nós lemos agora a 468, né, na quarta-feira, que foi sobre essa questão aí. Que nós demos de exemplo aquele caso no Missionário da Luz, né, a Cesarina, que os espíritos, bons espíritos, estavam influenciando ela de tudo, o máximo possível para que ela não fosse para a farra e iria abortar. E ela não aceitou a sugestão dos bons espíritos. Então, nós a caímos. Ela aceitou a sugestão de quem? Dos amigos espirituais dela desencarnados, que é os que queriam que ela fosse para a farra. E assim por diante. É o que está falando aqui, né? E como nós, ele está falando que nós somos ainda, né, na média vulgar, nós não somos nem tão bons igual Francisco de Assis, é o que ele fala aqui, nem tão maus, né, que nem alguns que não vamos citar nome, mas nós vemos aí na humanidade espíritos que, né, fizeram atrocidades enormes, né?
e estão fazendo por aí, né? Então, nós somos realmente considerados vulgares, mas nós estamos em marcha progressiva, né? Digamos até, desculpa, mas até firmes. A nossa marcha progressiva é firme. É lenta, mas é firme. É a tartaruga, demora a dar o passo, mas quando dá com toda a certeza, toda a segurança, né? Desculpa, gente, o negócio está bravo. Bom, aí o que é que fala aqui? Nos fazemos instrumentos naturais. Não há nada de anormal, não. É parte da nossa caminhada. Nós, né, precisamos disso mesmo. Aprendizado, experiência. Aí sim, vamos embora. Tá bravo. Alguém quer falar algo? Então vamos lá, Elisa. E a realidade, meu amigo, é que todos nós, que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto. Requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isso... Eu acho que... Olha só, nós vamos aqui nesse capítulo mesmo, eu não vou comentar muito. Nós vamos ver isso acontecer. Tá? Nós vamos ver acontecer. A dificuldade dos espíritos se comunicarem através dos médios que somos nós, do nosso nível. A grande dificuldade. Em primeiro lugar, vem a dificuldade enorme que se chama o cabedal, né? O conhecimento. Essa já parte a ser uma grande dificuldade. Porque o que eles poderiam jogar, né? Por isso que o Chico Xavier tinha essa facilidade. O Chico Xavier era preparado para isso, porque ele se preparou, não foi para essa reencarnação, mas vem se preparando há milênios. O Chico não chegou agora onde está, em uma reencarnação, não. O Chico, de acordo com as fofocas espíritas, é capelino, já foi Farani, olha só, e vem embora. Ele e o Emmanuel juntos, tá? E outros, nós somos um grupo grande, né? Vem embora. Quer dizer, muito conhecimento. Por isso que os espíritos jogavam e a ideia vinha. Como é que uma pessoa de terceiro ano primário, quarto ano primário, vai fazer o que o Chico fez? Está lá guardado. Já começa aí a dificuldade dos espíritos. Mas na época que ele era Flávia, ele era mais iluminado que Emmanuel, não? Não sei, eu não sei porque, veja bem, os dois vêm juntos. Na época que ele era a Farani, ele era meio brabinho, tá, Consuelo? Ah, é? E o general dela também era mais bravo ainda que ela, que é ele, o Emmanuel. Tá? Eles estão vindo juntos. A mudança deles mesmo ocorreram, por isso que o Emmanuel escreveu o livro há 2000 anos. E ele, avô, o Públio Sura, né? Ele é o Lentulus, né? O Públio Sura não era amigo até do Sérgio, como é o nome, Elisa? O cara tem na história, fez uma revolução lá em Roma, tremendo. Era amigo. Esqueci. Não, ele era. Esqueci o nome do cara, gente. Depois eu lembro. Era Sérgio não sei o quê. Foi um cara que tem na história, um cara que fez um tumulto lá em Roma tremendo. E o Sura, Durão, quer dizer, o próprio o Lentulus... Catilina. Catilina, tá? O Lentulus, né, que se vê como um avô, e não entendi isso, é o início do livro, né? Ou seja, ele vem de uma linha muito dura, tá? Uma linha guerreira mesmo, uma linha de tomar na força. Mas ali ele já está começando a amaciar, e vai realmente a Lívia. Olha só, nós estamos estudando Paulo Estevam. Foi Estevam e Abigail para amaciar Saulo, né? A Lívia e a Flavinha realmente conseguem amaciar o senador, né? E depois a própria Ana, né? Ele no início ele
ele, né, por cada livro, ele ficou revoltado, que é livro histórico por cada ano. Depois ele foi, a mudança começa, tanto que no próximo livro, que é 50 anos depois, ele já vem como escravo, não, na história, a inteligência, né, muito grande, mas já cristão. Aí começa essa mudança. Ou seja, nós estamos falando de milênios, não estamos falando de dias, de uma reencarnação. É o que o Calderotti está se falando aqui. Nós estamos nessa média aí. O Emmanuel, veja bem, já foi expulso de um planeta bem mais evoluído que o nosso, que estava na nossa condição de hoje. Os capelinos começaram a chegar aqui há 25 mil anos atrás, talvez até um pouquinho mais, tá? Que não veio de uma vez, veio né? E não veio só de capela, veio de um orbe, veio de vários orbes. Tá? Então, eles chegaram aqui, mas olha só, é como se nós hoje fôssemos para a Terra de 10 mil anos atrás. É uma diferença muito grande. A inteligência. Aí a gente pega a história da Suméria, né? Do Rio Tigres, Eufrates e tal, que ali parece que ali que houve um crescimento rápido da nossa civilização, há, sei lá, 6 mil anos atrás. A gente vê que lá começam algumas transformações. É o arado, é o carro de boi, é a canoa, é a pesca, é a guerra, que não tinha, é o homossexualismo. Tá? Começa por ali. Quer dizer, a Terra evoluindo através desses espíritos que já trazem consigo essas paixões que nós não conhecíamos. A Terra não conhecia. Nós, não, de repente, nós estamos nesse rolo aí. A Terra não conhecia isso. Tá? Eles trazem isso tudo. Adianta o nosso processo, infelizmente. Tá? Nós vivemos de paixões, nós crescemos nas paixões, os nossos criadores, co-criadores, inventores, tudo aí, né? É na determinação, é na paixão mesmo que vem, são apaixonados e resolvem. Quer dizer, nós temos agora, né, nós chegamos nesse ponto aí que nós temos que passar a observar isso. Somos medianos. Progresso. Agora já temos que começar a subir a linhazinha do progresso. É o que ele está falando aqui. Nós vamos devagar. Só que agora, e a espiritualidade precisa de nós também, assim como nós precisamos muito deles. O próprio Antônio Carlos falou uma coisa muito interessante, né? Não, Deus precisa da criatura, né, para que o Criador se manifeste. Já fala lá nas peças dele, vira e volta, não é verdade. Há dificuldade, mas nós temos que acabar com ela. Nós estamos aqui para isso. Todos nós, não falo de nós, grupo espírita, não. Todos nós, todo o planeta. Frânio. Você comentou aí a chegada dos capítulos aqui. O primeiro grupo, nos estudos ali no CF, chegou aqui em torno de 50 mil anos. Em torno. Né? 40, 50 mil. É quando começa o pensamento contínuo no planeta. Aí depois teve o segundo grupo, né? na média de 30, 35 mil anos. Aí veio a outra parte, depois chegaram os egípcios aí, né? Que veio, é um pessoal melhorzinho. Os cabeça dura aí fizeram, foram que deram vou dizer assim, foram os protótipos das formas, né? Que viveram realmente no meio do pessoal. Nós, vou falar nós, que saímos da Chaba e tal. Nós, Jorge, somos de um desse grupo aí, não sei se dá onde, né? Mas nós não somos terráqueos. Nós não somos terráqueos. Eu estou colocando só... Uhum. Mas é isso aí. Nossas paixões é que nos dominam ainda. Nós temos que largar isso. Passar agora para a razão, né? Largar a paixão para a razão. Para aí sim chegar à sabedoria. Bom, então ele está falando sobre isso. Os médios que nós somos, é o que ele está falando aqui, né? São instrumentos, nos fazemos instrumentos naturais. Alguém mais quer falar alguma coisa aí? Prima, Zé, Consuelo, Elisa. E aí fala, seu Roberto.
Mas, se Deus quiser, segunda-feira ele está aqui conosco. Não vai, Liz? Para isso, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Eu só queria falar um pouquinho antes aqui, Liz. Nossa mente sofre sede de luz. Tá? Porque aquela questão do despertar. Enquanto a gente está ali, né, aquela sonolência, mas depois que nós despertamos, realmente, né, nós sentimos essa necessidade. Né? Então, tudo para nós é motivo, né, de uma observação e ver o que a gente pode, né, desenvolver com a mente aquilo ali. É interessantíssimo. Aí ele fala depois: amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Amor e sabedoria. Não, o conjunto. Né? São as duas águas. E realmente, nessas mudanças que nós estamos sofrendo, estamos passando, eu acho que todo mundo tem essa sede, né? De conhecimento, de amar, só que o amar é com o tempo. E é porque acho que hoje, para muitos de nós, já é um alimento mesmo. Lógico, o corpo físico tem que se alimentar. Aí, aquela mudança que a gente vai fazendo sem reparar. Aqueles papos que nós já queremos ter, participar do grupo, aquele sentar lá da esquina, aquelas conversas que se escuta dentro de uma academia, a gente está lá praticando algo para realmente melhorar o nosso físico, mas não para... Né? E eu estou dando exemplos, né? A gente começa essa mudança. É interessante mesmo, porque a nossa fome, a nossa sede mudou. Isso que é legal. Né? Aí vem a música dos Titãs, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? É essa mudança. Começa a modificar o nosso paladar, né? As substâncias que nós queremos ingerir. É muito legal isso aí. Então, são substâncias divinas. Muda tudo. É o que eles precisam também. O que ele está falando aqui, né? Há que organizar recursos de receptividade. É o que eles precisam disso. Amor e sabedoria. Para que nós possamos auxiliá-los e crescer, né? O maior auxílio, né? Quem é mais auxiliado nessas horas somos nós mesmos. É muito interessante isso, né? Aquele lance daquela paginazinha do Marco Cristo, se lembra? Né? Que eu cansei de, infelizmente, ouvir isso, né? Vamos ajudar nossos irmãos. Hoje tem reunião mediúnica, vamos ajudar nossos irmãozinhos. E naquela página, no livro Voltei também, né? O Guilherme Ribeiro fala também para o... Guilherme Ribeiro, não, Bittencourt Sampaio fala também para o irmão Jacó sobre isso. Sobre quem são os maiores beneficiados numa reunião mediúnica quem está ali participando como médium, como, né, esclarecedor, como dirigente. Eles têm a oportunidade de trabalhar com materiais diferentes. São espíritos ou superiores, ou sofredores, ou maus, etc. Então, essa experiência é para a gente aprender. Eu falo o Marco Prisco na paginazinha dele, e eu cansei de ouvir isso, né? Hoje eu vou trabalhar para ajudar nossos irmãozinhos desencarnados. Não. Não, é bem assim, Efrânio. Se você parar para pensar, nós estamos basicamente na mesma situação que eles. O único diferencial, eles já estão fora do corpo físico e nós não. Porque se eles são impuros, nós somos puros? Não. Nós estamos na escala dos puros? Se eles são imperfeitos, nós estamos na escala dos espíritos perfeitos?
Se eles são maus, nós estamos na escala dos espíritos bons? Não. Então, a gente tem que agradecer a oportunidade de estar com eles e aprender com a experiência deles. É uma experiência que vem para nos ensinar o que pode, deve ou vai nos acontecer, entendeu? Porque nós não somos diferentes em nada deles. O que talvez nos diferencie um pouquinho, que não quer dizer que vai ser sempre assim, é o fato da gente ter um pequenino cabedal de conhecimento. Mas isso não nos faz melhor do que eles em momento algum, entendeu? Então, quando a pessoa chega para eles assim, cheia de altivez, cheia de arrogância e tal, você está falando com um espírito igual, na mesma condição que você. Então, a gente acha assim, eles são muito piores do que nós. Por quê? Qual é o diferencial? É que a gente acha que a gente já está assim, num outro patamar, que nem o nós vamos para nosso lar, ué. Nós vamos para nosso lar. Mas nós somos... Quando você lê assim, uma pergunta que fala do espírito impuro, do espírito imperfeito, cara, eu leio a pergunta, eu entendo o que ela quer dizer, mas impuros somos todos nós, imperfeitos somos todos nós. Se a gente fosse perfeito, o que a gente estava fazendo aqui nesse planeta de prova e expiação? A gente não estava aqui. Né? É bem ajudando básico ajudando o próximo que a gente estaria aqui. Tá. Mas a gente precisa muito mais de ajuda do que o próximo, gente. Se a gente for falar disso, caraca, a gente precisa muito mais, porque a gente ainda está encarnado, né? A gente ainda tem chance de progredir, porque se progride mais encarnado, a gente não está correndo atrás do prejuízo, quer dizer, a gente até está tentando, né? A maioria da população está meio parada. Mas como é que a gente fica tão indignado, então, com as maldades que acontecem? Eu sei que eu estou no mesmo patamar, né? Já que eu estou aqui, eu estou no mesmo patamar que eles. Mas por que esse tipo de... a maldade e a falta de caráter, né, nos deixa tão indignados, mas bastante indignados, a ponto de você falar assim, gente, eu não entendo como é que uma pessoa inteligente, né? Eu não estou falando de pessoas que têm um nível intelectual baixo que faz maldade. Que é o que falam, né? Mais ignorante do que mal. Mas, mesmo sendo maldade, eu estou falando daqueles inteligentíssimos. Dos maus mesmo. Dos maus, que conseguem fazer tanta maldade, né? E você fica indignado. Eu sei que a gente não pode ficar indignado, né? Como estudante, né? Nós estamos estudando, a gente não pode ficar indignado, porque a gente está no mesmo patamar que eles. Nós estamos aqui. Então, poxa, essa indignação... Mas a maldade que você está falando é dos encarnados ou dos desencarnados? Não, dos encarnados. A turma anda junto, de todos. Então porque quando desencarna, continua a mesma coisa também, né? Não muda. O Consuelo, eu acho que a melhor época do planeta Terra, que até hoje está acontecendo no momento. Jura? É a época, realmente... Eu tenho tanta saudade de quando eu tinha 30 anos, 20 anos, nossa. Não, nós estamos numa época que nós estamos aprendendo demais. Por isso que Jesus, repeti várias vezes, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Ó, nós falamos ainda há pouco, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Isso é despertamento. E para eles, hoje eu entrei aqui na rua de Quiriçá, logo de manhã cedo, eu entrei, vi um carro na contramão em alta velocidade, quase que eu bati de frente. E aí? Eu cheguei pro cara, o cara ainda fez cara feia para mim, que eu fiz para ele, senão né? Subiu a calçada, me esbravejando para mim. Eu que estava errado, que estava na mão e na contramão. Mas aí a gente vai vendo. E na volta, eu entrei na rua Montevidéu de novo, deixa o cara com outro carro na contramão. Eu disse, meu Deus do céu, hoje é o meu dia. Né? Mas a experiência que eu adquiri. Na hora vem um palavrãozinho na cabeça, tal, né? Que é normal. Não, somos imperfeitos, impuros, não temos a paciência do Chico. Mas é o nosso planeta. E isso aí é o quê? É aprendizado para nós. Agora, infeliz são esses irmãos que estão fazendo isso. Né?
Ainda bem que não somos nós que estamos fazendo isso. São eles. E quem vai ter que prestar contas? Né? Cada um presta conta do seu ato, do que pratica, né? Oi. Nas suas preces matutinas, você pediu que te desse paciência? Eu peço tudo, né? Então, ele está te não sei dando se ela vem na como hora, você trabalhar sua paciência. Então o planeta tá maluco, cara. Tá todo mundo louco, cara. Não tem jeito, cara. Né? Nem seu de menos, né, Afrânio? Não, mas eu tô falando que você veja bem. Isso aí é o de menos. Mas para mim, se eu fizer isso, vai ser o demais. Porque eu já tenho esse nível Você já sabe, Exatamente. Agora, esse que é muito inteligente e faz isso é porque não tem ainda nenhum conhecimento, não, uma base moral. E mesmo falando para ele, ele não vivencia isso, porque ele ainda não acordou a mente, entendeu? A consciência ainda não despertou. Moralmente, não. Despertou para o aprendizado. Porque são tão inteligentes, né? E fazem tanta coisa ruim que eu realmente eu falo, não é possível, gente. Não dá. Não entendo Consuelo, isso. é mega possível, Consuelo. Desde que aconteceu o princípio inteligente, desde que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, tendendo ao progresso. Quando eles tiveram seu primeiro contato com a matéria, o que veio? Ambição, ganância, egoísmo, orgulho, intolerância, vaidade, né? Aí vem embaixo inveja, ciúme, raiva, ódio, vingança. Você vai acrescentando outras coisas que eu não me lembro nesse momento. Esses somos nós. Por mais que a gente diga, não, eu não sou invejoso, não, eu não sou ciumento, não, eu não sou assim. A gente, quando nega a existência de alguma coisa, é porque a gente está bem perto dela, entendeu? Então, a maldade virou uma coisa inerente, exatamente pela nossa necessidade de trapacear, de querer ser mais, de estar à frente, né? De ser maior. Então, daí surgiu a maldade. Tá? Não que isso seja bom, mas daí surgiu a maldade. A gente tem que lembrar que a gente está no umbral, tá? Estão querendo acender a luz, não estão deixando, né, Zé? Não estão deixando acender a luz de jeito nenhum. Está no umbral ainda. Mas não está clareando, não. Nós falamos ainda há pouco, nós somos movidos a paixões, gente. As paixões não respeitam nada. Tá? A gente quer vencer, quer conseguir vencer, entre aspas, o mundo material, a vida material. Ele falou aqui ainda há pouco atrás, né, sobre essa questão. Que o super espírito, né, ele fala aqui, ó. Esse organismo constituído, embora de elementos mais plásticos sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Porque dentro desse pensamento aí que nós vivemos, dessas ideias, desse mundo que nós vivemos, né, nós não conseguimos muito subir aquela linhazinha que nós falamos no início do estudo, né? Ela continua plana, mas está na hora, justamente por causa da transição, que a gente tem que... Isso vai acontecendo mais de 30, 40 anos aí. Até essa geração tua linha aí está me preocupando. Essa linha aqui? Está me preocupando. Dá para subir. Isso, assim, não precisa inclinar tanto, mas só um pouquinho, assim. Tá bom. Melhorou. Né? Então, nós estamos nessas mudanças aí, cada um vai ser responsável que faz, e só uma nova geração que deve consertar isso. Essa geração aí, nós vamos ter que... É a nossa geração. Nós estamos já digamos, no meados para o fim dela, né? Nós não somos nenhum garotos, nem ninguém aqui é garoto, né? Com exceção de mim, que ainda me sinto com 18, né? Essa garotada agora, você acha que conserta alguma coisa? Não, eles são da nossa geração também. São os nossos filhos e os nossos netos. Então, a outra geração que a gente... Netos? Hein? Só conserta nos netos. Ou tataranetos que serão os espíritos que hoje têm fome e sede de justiça. Não, eu acredito que mais uns
30 anos já começa a consertar, assim. Você acha? Sim, ué. 2057 é a data que foi, assim, mais ou menos, que foi programada, digamos que é a data que começa realmente as grandes mudanças. Então, 30 anos e vou estar com 89 anos. Acho que não vou Pois conseguir acompanhar isso. É realmente a implantação do regeneração, de acordo com Chico Xavier, que, né, caso não haja alguns contratempos, 200 anos após, né, o lançamento do Livro dos Espíritos, começa o planeta de regeneração. É lógico que isso aí não é assim, começou amanhã, não. Fica essa linhazinha que eu falei aqui, né? Tem que inclinar mesmo. Nós temos 30 anos para inclinar lá mesmo. Que aí começa realmente a separação do joio e do trigo, essa história toda. Aí pode ir mais 600, 700 anos ainda meio. Mas depois, no final do próximo milênio, aí já é o que o Zé falou no início. Vai para mundo feliz. Regeneração vai ser um mundo rápido, tá, gente? A gente vai ficar 3, 4 mil anos no regeneração, não. Vai ser rápido. Aí vem um feliz. Aí o pau come de novo, só que dessa forma mais suave, mas quem não se melhorou mesmo. Dizem, né? Tem um livro chamado Ceareiros de Volta que fala que os espíritas já foram expulsos de planetas regenerados. Quem? Ó, que é o que nós estamos falando. Daqui 1000 anos, será que nós vamos ser expulsos de novo? Fala, Jorge. Oh, meu Deus, está aqui, eu estava aguardando para comentar. Caramba, eu esqueci. Doeu, Jorge, doeu, né? Doeu. É alguma coisa. Oh, meu Deus. Jorge, é aquela linha lá, já. Até os espíritos que estavam te inspirando foram embora depois dessa. É aquela linha lá que ele está mostrando, está te deixando meio. Poxa, não, eu estava aqui pensando, com relação a isso aí que está falando, meu Deus. Gente, deu a hora. Eu marquei ali, vamos começar onde ali, onde nós paramos, né? Já marquei. Vou parar a gravação. Então, vamos começar aqui. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou, porque depois vem assim, sim, responde, tem que ler o que está em cima para eu entender o que o sim responde, ok? Tá bom. Deixa eu marcar lá em cima, que eu já tinha marcado. Na página 129. É o próximo estudo é daqui 15 dias, né? Como hoje é dia 12. Então é 27, né? 26 ou 27, não me lembro bem. Vou botar aqui 27 do 8. Tá? Bom, eu vou parar a gravação, tá? Domingo fazem